maior cidade da América Latina, a capital paulista. Vamos aos números? Põe para a gente na cartela. Põe para a gente na cartela os números de feminicídios levantados com fonte no Anuário Brasileiro da Segurança Pública. Nós estamos falando de São Paulo. Não, é o número de feminicídios no Brasil, né? Em 2025, 1.180, em 2024, 1.450. 1.180 sem levar em conta novembro e dezembro. Esse número aqui tende a passar o de 2024. Denúncias no 190. Em 2024 foram mais de 1 milhão de denúncias no 190. Medidas protetivas concedidas em 2024 foram mais de 550 mil, aumento de 7% em relação a 2023. E olha que número absurdo. Dessas mais de 500 mil medidas protetivas, mais de 100 mil foram descumpridas. Descumpridas. Esse povo não tem receio, medo nem da lei, nem da justiça. Eles descumprem as medidas protetivas. Agora sim, vamos para São Paulo, a capital paulista. Já são 55 feminicídios em 2025. Lembrando que ainda falta fechar o ano. E é o maior número já desde 2015. Nos últimos 10 anos é o maior número, 55. No estado de São Paulo, já são 211 feminicídios neste ano e 191 registrados no ano passado, ou seja, já ultrapassou e muito, sem fechar 2025, o ano de 2024. Você está vendo aqui números, mas são vidas, são mães de família, são mulheres jovens com a vida pela frente, são mulheres que perderam de forma brutal as suas vidas por seus companheiros, pela condição de serem mulher. Por isso que eu digo, ser mulher virou condição de risco, infelizmente, nesse estado, nesse país machista que a gente vive. Os números e a repercussão nacional desse movimento no dia de ontem, com José Osmando. Ananias, me chama muita atenção 3 aspectos. Primeiro, o movimento feito ontem pelas mulheres por todo o Brasil, um movimento que é de uma importância vital para que se chame a atenção, para que se desperte de uma vez por todas para essa tragédia do feminicídio que acontece no Brasil e que é crescente. Nós temos uma média de 7 a 8% de aumento de ano para ano, quando deveríamos, pelos movimentos, pelo fato de nós estarmos em alguns meios de mídia chamando a atenção, com mulheres e movimentos se reunindo e chamando a atenção para isso, a espera era de que esse número diminuísse, mas estão aumentando. Ontem, por exemplo, enquanto o movimento ocorria nas ruas de São Paulo, que levou só em São Paulo mais de 10.300 pessoas, 300 mulheres às ruas para protestar, neste mesmo dia, mais 3 mulheres foram violentadas na capital paulista. 2 foram assassinadas e uma ficou com graves ferimentos e provavelmente vai ficar com sequelas. O Brasil tem hoje uma média de 4 mulheres, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 4 mulheres assassinadas por dia no Brasil por seus maridos, namorados, companheiros e ex-companheiros. Então, você vê, por exemplo, que os serviços de atendimento que ficam à disposição das mulheres, o número espetacular de mulheres que recorrem ao serviço 190, de mais de 1.067.000 mulheres que acionaram pedindo socorro. O serviço de proteção, o MPU, recebeu 551 mil pedidos de atendimento, foram atendidos 551 mil mulheres, e dos que foram atendidos, 101 mil descumpriram. Eu chamo a atenção para isso porque a mulher que é violentada
recorrem ao serviço de proteção de medidas protetivas. O sujeito que a agrediu recebe a punição e descumpre, o risco da mulher, neste caso, aumenta de maneira inexplicável. Então, nós temos hoje uma situação em que é preciso não apenas avançar na legislação. O Brasil avançou, em algum sentido, em algumas leis importantes, como o reconhecimento do feminicídio, que foi adotado pela Lei 13.104 de 2015. Então, já tem um tempo que o Brasil, que já havia adotado a Lei Maria da Penha, passou a reconhecer o feminicídio como crime. Em 2021, o Código Penal foi modificado para admitir como crime a violência psicológica contra a mulher, que é uma das formas que os caras usam para violentar as mulheres. Eu considero que esse movimento de ontem, das mulheres nas ruas, e acho que esse é o caminho. O Brasil, tradicionalmente, a história tem nos revelado isso, tem nos mostrado, só resolve as suas mazelas quando há movimentação de rua. A gente viu recentemente o caso daquela PEC da bandidagem, que só caiu no Senado depois das movimentações de rua. E tem um detalhe: não adianta apenas avançar com a legislação se os homens não violentos, e eu falo aqui a todos os homens não violentos, que são a maioria no país, não tomarem para si este problema como um problema seu também. Isso é um problema da sociedade, mas os homens não violentos têm que assumir esse papel para impedir que os violentos, que os covardes continuem batendo e maltratando e matando mulheres. Olha, isso é uma questão que é de todos nós, que é de toda a nossa sociedade. É preciso que mulheres, que homens se unam nesse sentido. Como destacou o Osmando, são a maioria no enfrentamento dessa situação. E a gente busca também entender como o aparelho de segurança do Estado busca enfrentar essa situação. Porque nós estamos vivendo um novo cenário. Você não entendeu ainda? O que está acontecendo é que, além do feminicídio tradicional, os criminosos, os bandidos, os assassinos das mulheres não estão mais se contentando em matar, mas querem torturar, querem humilhar, querem, de alguma forma, repreender até no momento do assassinato essas mulheres. Por isso a gente está vendo tantos casos bárbaros, como a mulher que foi arrastada por mais de 1 quilômetro em São Paulo e perdeu as 2 pernas, como um indivíduo que com 2 pistolas, uma em cada mão, atirou 6 vezes na ex-mulher também em São Paulo, como o que colocou fogo na casa e matou as mulheres e os filhos em Recife. Nós retratamos esses casos aqui. Então é uma situação que exige uma ação maior do poder público,